Shalom, graça e paz a todos. Eu vos falo aqui a vosso irmão Paulo Henrique. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? A palavra de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero falar neste momento em algumas etapas da nossa vida. Algumas etapas em que nos vemos perdidos. Algumas etapas em que nos vemos, sem jeito, sem solução, sem saída. Em que estamos literalmente perdidos. Olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro, não sabemos o que fazer. Nós queremos dar um passo, uma iniciativa, mas nós não sabemos se o passo que nós vamos dar está de acordo com aquilo que Deus falou para a nossa vida. E estudando as Escrituras, eu quero falar alguns princípios básicos para que todos os seus caminhos venham a ser plenos, para que o caminho que você der não venha a ser um caminho errado, porque nós sabemos que se você der 1 ou 2 passos errados na sua frente, a consequência pode ser muito grande, né? A consequência, o preço que você vai pagar pelos seus passos errados pode ser muito grande lá na frente. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Vou falar de novo. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aleluias. Vamos curvar nossas cabeças. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, neste momento de reflexão da Tua palavra, Senhor, queremos pedir a Tua permissão, Senhor, para que neste momento, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar em nosso coração venha cair numa terra fértil. Ó Pai, em nome de Jesus, como profeta e ministro do Evangelho, Senhor, eu determino que essa palavra vai cair em terras férteis, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, a qual o Senhor está me conduzindo, Senhor, para mencionar para os Teus filhos, para os Teus servos, Senhor, venha cair em corações sedentos de Ti, em corações de pessoas que querem aprender mais, que querem conhecer mais os Teus princípios, que querem conhecer mais aquilo que o Senhor tem nos ensinado há mais de 2000 anos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. Espírito Santo, vá clarificando, purificando a mente, abrindo o intelecto e o coração dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço neste momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, aleluias. No livro de Josué se encontra num enigma muito grande em sua vida, pois seu mestre, a qual era Moisés, se encontra morto. Moisés, ele foi o qual homem que tirou toda uma população inteira do Egito, uma população que havia vivido mais de 300 anos sob a escravatura de Faraó. Homens e mulheres que viviam anos e mais anos debaixo de um jugo, a qual doloroso de Faraó, a qual eles haviam limitações para tudo, limitações em sua manhã, limitações em sua tarde, limitações em suas noites. Então, esse povo clamava dias e dias e dias. Foi quando Deus levantou um homem. Aleluias. Deus escolheu uma pessoa para libertar todo aquele povo, para libertar toda a multidão. E eu vim aqui como boca de Deus para te falar neste momento, aleluias, o socorro que você precisa, Deus, Ele está enviando em sua direção. Deus, Ele está enviando o socorro necessário em direção à sua vida, em direção àquilo que você mais necessita, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, nos seus familiares. Ei! O seu socorro está chegando, creia nisso, aleluias. E neste momento ao qual Deus levanta um homem chamado Moisés, ele vai à frente de Faraó e fala: Faraó, liberta o meu povo. Então começou a luta, porque o coração de Faraó estava endurecido e Faraó não queria libertar todo aquele povo, toda aquela multidão. Então Moisés se recuou e foi aonde Deus tomou a frente. Agora eu quero pegar esse detalhe dessa palavra e colocar um parênteses aqui nessa ministração. Se quando Faraó falou: volte para sua casa, Moisés, porque eu não vou libertar o povo.
Se Moisés tivesse batido o pé, tivesse pegado o cajado, dado cajatada no faraó, soltado as serpentes, xingado, blasfemado, brigado, batido de frente com o faraó, aquele povo seria liberto, seria livre? Não. Foi quando Moisés, ele recuou e foi orar. Pega esse código. Se a luta está difícil, se você não está conseguindo ir de encontro com aquilo que você precisa, ore. Busque aquele que tem a solução dos seus problemas. Aleluia. Foi quando Moisés, ele orou a Deus e Deus falou: calma, Moisés, deixe comigo. Então Deus falou para Moisés o que ele iria fazer. Que ele iria soltar algumas pragas sobre o Egito e sobre a vida de Faraó. Foi o que aconteceu. Foram tais pragas que foram tamanhas forças, de tamanhas profundezas, que na última o Faraó não aguentou. E Faraó falou: Moisés, leva esse povo embora. Leva esse povo embora, pode ir. Então, a palavra de Deus diz que Moisés saiu com todo o povo do Egito, em destino a Canaã. A uma terra onde eles não conheciam, uma terra onde Deus iria mostrar o caminho para eles. E eles foram caminhando. E a palavra de Deus diz, hoje muitos teólogos e estudos falam que do Egito para Canaã seria uma trajetória de 40 dias a pé. Mas esses 40 dias a pé se prolongam por 40 anos. E mesmo assim, esse povo acabou não entrando, porque a murmuração era muita. Eles murmuravam muito. Eles eram um povo com o coração muito duro. Eles eram uma população que não acreditavam, de pouca fé, que apesar de todos os milagres e dádivas e dons que Deus havia mostrado para a vida deles, de todos eles vinham no momento, mas de fato eles esqueciam, de forma momentânea, de forma rápida, aquilo que Deus havia feito com eles. Então, o fim dessa história desse povo foi muito triste, porque eles acabaram não entrando em Canaã. Porém, a sua descendência, os seus filhos e os filhos dos seus filhos carregavam a promessa. Existem promessas na sua vida que Deus fez para você, mas devido ao seu coração duro, devido ao seu coração de pedra, o seu coração difícil, as promessas que estão sobre a sua vida, quem vai viver vai ser os seus filhos, os seus netos. Aleluia. Vamos ser mais cientes, meus queridos. Eu sei que muitas das vezes é difícil. É difícil entender o querer de Deus. É difícil entender aquilo que Deus quer sobre nossas vidas. É difícil entender, sabe, o caminho, a trajetória ao qual nós estamos caminhando. Porque muitas das vezes nós não entendemos. Como que Deus me tira de um lugar e me promete, sabe, o oásis. Me promete uma terra que emana leite e mel. Porém, essa trajetória é dolorosa. A palavra de Deus diz que José, ele nasceu com um propósito muito forte de governar todo o Egito. Mas até José chegar até o governo do Egito, ele passou por muitas adversidades entre sua família. José foi vendido, foi traído, foi enganado, ficou preso, passou anos no cárcere, até ele chegar aonde Deus havia prometido para ele. Pega essa chave. Se Deus prometeu na sua vida, você vai alcançá-lo. Mas tenha paciência. E após a morte de Moisés, Josué, seu sucessor, então toma a frente de todo aquele povo, de todo aquele exército. Mas Josué, ele está guiando um povo com o coração ainda difícil. Um povo ao qual o seu mestre, o próprio Moisés, teve dificuldades de estar à frente desse povo. Mas pouco depois da morte de Moisés, o próprio Deus veio para Josué e falou: Josué, o teu mestre Moisés está morto. Tem de bom ânimo. E aqui Deus fala para Moisés não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque Ele o conduzirá prudentemente pelo caminho ao qual ele deve andar. E eu quero entrar na ministração agora
Foi o versículo que eu li. E o próprio Deus, ele dá alguns princípios para Josué. Meus amados, princípios bíblicos são coisas tão importantes. É tão importante cumprir o princípio, que na própria palavra de Deus, no início de tudo, no livro de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, fala no princípio. A Bíblia começa falando do princípio. Então, se a própria Bíblia, a palavra de Deus, começa escrita no princípio, tenha muito temor com os princípios que Deus estipulou para a sua vida. Se você quer o novo de Deus, cumpra os princípios dele. Se você quer o extraordinário de Deus, cumpra os princípios. Para que as promessas de Deus venham chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Cumpra os princípios de Deus. Aleluias. E aqui Deus fala para Josué: não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Primeiro que eu quero destacar, medite nela. Nela o que, Paulo? Na Bíblia, na palavra de Deus. Estude. Estava falando com um jovem hoje, mais cedo, e a gente estava falando sobre devocional. E estavam dando algumas dicas, alguns conselhos. E o princípio da devocional é algo muito importante. Porque, claro, a devocional não é algo, não tem um horário obrigatório para você fazer essa devocional. A devocional pode ser feita em qualquer momento, porém, a sua devocional, ela deve ser feita de todo o seu coração. Medite na palavra, dia e noite. Medite na palavra, dia e noite. Deus está falando com alguém nesse vídeo, nesse exato momento. Medite na palavra, dia e noite. Por mais que sua casa esteja bagunçada, por mais que você não veja solução pelo ambiente que está dentro da sua casa, mas creia que tudo pode mudar. Aleluias. Tudo pode mudar. Deus me revela neste momento, era como se fosse muita bagunça, um transtorno, uma falta de paz, uma impaciência, sabe, uma agitação dentro de um lar. E o Espírito Santo, ele entra neste momento com paz na sua casa. O Espírito de Deus, que não se engana, ele está entrando com paz dentro de lares neste momento. O Espírito Santo de Deus está entrando com resposta em casas neste momento, a qual estão clamando, a qual estão profetizando, precisando de uma palavra de vida. Aleluias. Medite nele dia e noite. Continuando, para que tenhas cuidados de fazer tudo conforme enquanto nele está escrito. Meus queridos, há uma importância de você meditar na palavra. A palavra está dizendo que você tem que entender aquilo que você lê. Porque não adianta nada você meditar, você estudar e você não entender. Pegou essa, Guilherme? Sim. Tem que entender. Esse aqui é o olho, tô com o olho aqui, tô com o olho em tudo. O profeta está vendo tudo que está acontecendo aqui atrás. Está vendo tudo que está acontecendo. Então você tem que entender aquilo que você está lendo. Você tem que entender aquilo que Deus está falando com você. Porque não adianta nada você abrir a sua Bíblia, você ler, fechar e continuar a vida da mesma forma. Porque aqui a própria palavra de Deus está falando para Josué. Além de meditar nela dia e noite, Deus está falando, tenha cuidado para fazer conforme tudo está escrito nela. Então você tem que ler e praticar. Claro, você não vai, começar do dia para a noite. Não matarás, você vai parar de matar hoje. Não furtarás, não prostituirás, não adulterarás. E são coisas que são alguns pecados que se você, tem cometido há anos e mais anos, você precisa primeiramente da ajuda de Deus, mas tem alguns pecados, algumas práticas da sua carne,
que está tão forte na sua essência, que você precisa de ajuda. Ajuda espiritual e ajuda física. Mas isso é outra ministração, não vamos entrar em muitos detalhes. Tudo que está escrito nele. Primeiro, você tem que ler na palavra. Leia, medita. E depois, entenda aquilo que está escrito. Eu tenho o costume, meus queridos, de fazer algo. Eu costumo ler a palavra, entender. E se algo que eu não entendi ou tenho alguma dúvida, eu vou lá no YouTube, nas redes sociais que Deus deu para o homem e pesquiso. Ministração sobre tal. Sobre a palavra que eu li hoje. Por exemplo, Josué 1:8, eu não entendi. Vou lá no YouTube e coloco uma pregação. Aí, né, com outras pessoas falando outras palavras de formas diferentes, muitas das vezes eu posso entender aquilo que Deus quer falar comigo. Então isso é muito importante de você meditar tudo conforme está escrito. Vamos continuar. Porque então farás prosperar o teu caminho. Meu Deus. Então o que Deus está falando aqui, meus queridos? Que se você meditar na palavra, se você entender, quando você entende, você a pratica. Quando você medita na palavra, pratica nela. Aleluias. A palavra de Deus diz que todo o teu caminho vai prosperar. A prosperidade não é só financeiramente, mas sim em todas as áreas da tua vida. Por exemplo, a prosperidade na sua saúde, a prosperidade no seu casamento, a prosperidade na paz dentro da sua casa, na união com o seu cônjuge, a paz no seu trabalho e principalmente, a paz na sua carteira, na sua conta bancária, que isso é muito importante. O seu caminho ele vai prosperar a partir do momento que você cumprir tudo aquilo que as Escrituras Sagradas estão te dizendo neste momento. E para terminar, então prudentemente te conduzirás. E o que eu quero finalizar essa mensagem? Que você não vai dirigir a sua vida conforme o jeito que você quer. Você não vai levar a sua vida conforme, como tem um louvor aí fora que fala assim, deixa a vida me levar, vida leva aí. Tem um louvor, que fala assim, gente, você não vai viver esse louvor não, tá amarrado em nome de Jesus. Você vai viver aquilo que a palavra de Deus tem falado sobre a sua vida, aleluia. Você vai viver tudo aquilo, os princípios que Deus tem levantado sobre a sua vida. Você vai viver a base dos princípios bíblicos que você tem cumprido dia após dia, noite após noite. Se você cumprir a palavra de Deus, cumprir tudo aquilo que Deus tem falado para você fazer, ou pelo menos ter força de vontade, lutar e praticar para cumprir aquilo que Deus tem falado para você, o caminho de Deus vai te conduzir a caminhos de paz, não de morte, a caminhos prósperos, não de escassez, a caminhos de virtudes, aleluias. Receba isso, meu irmão, que Deus tem falado com você neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba paz, prosperidade sobre o seu lar e sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.